Olá pessoal, tudo bem? Professor Avilásio, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Química para o segundo ano. Bom, o tema da nossa aula, capítulo relacionado a essas aulas, é propriedades e efeitos coligativos. Até a nossa última aula, nós trabalhamos apenas com os aspectos qualitativos das propriedades e dos efeitos coligativos. Então a gente viu, entre outras coisas, que as propriedades coligativas são as propriedades em que o solvente puro apresenta, principalmente essas alterações que ele sofre quando você adiciona um soluto não volátil. Entre essas propriedades, sempre nós temos uma propriedade associada a um efeito coligativo. Entre essas principais propriedades, nós podemos citar a pressão máxima de vapor, a temperatura de ebulição, a temperatura de congelamento e a pressão osmótica. Para cada uma das propriedades, nós temos efeitos associados. Então, por exemplo, para a pressão de vapor, nós temos a tonoscopia, ou efeito tonoscópico. Para a temperatura de ebulição, a ebulioscopia, ou chamado efeito ebulioscópico. Para a temperatura de congelamento, efeito crioscópico ou crioscopia. E para a pressão osmótica, nós temos a chamada osmoscopia. Bom, na nossa aula passada, nós determinamos exatamente as partes qualitativas de cada uma dessas propriedades e dos seus efeitos. No caso da pressão máxima de vapor, ela tende a diminuir quando se adiciona um soluto não volátil ao solvente puro. No caso da temperatura de ebulição, ela tende a aumentar quando você adiciona o soluto não volátil ao solvente puro. Para a temperatura de congelamento, ela tende a diminuir quando você adiciona um soluto não volátil ao solvente puro. E no caso da osmose ou da pressão osmótica, essa variação acontece dependendo da concentração das soluções que você separa através de uma membrana semipermeável. O que nós vamos ver a partir da nossa aula de hoje é exatamente os aspectos quantitativos, ou seja, como é que a gente faz agora para determinar de forma quantitativa de quando foi o abaixamento ou de quanto foi a elevação da pressão osmótica, da temperatura de ebulição, da temperatura de congelamento ou da pressão de vapor. Bom, para a gente dar início então à nossa aula sobre aspectos quantitativos, a gente vai fazer uma separação aqui em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos ver o comportamento das soluções moleculares. E no segundo momento, nós vamos ver o comportamento das propriedades coligativas em soluções iônicas. E vocês vão perceber que existe uma diferença bem significativa que precisa ser corrigida ao longo do estudo de propriedades e efeitos coligativos. Então vamos começar pelas soluções moleculares. Bom, os aspectos quantitativos para as soluções moleculares, elas na verdade são determinadas através de fórmulas matemáticas. Então nós vamos começar a trabalhar com equações matemáticas ou fórmulas matemáticas para se determinar de quanto foi esse efeito coligativo obtido, dependendo da propriedade coligativa que você esteja trabalhando. No primeiro momento, basta lembrar aqui para vocês que existe um pesquisador chamado Raoult, que ele trabalhou basicamente com três efeitos coligativos: a tonoscopia, a ebulioscopia e a crioscopia. Então nós temos três leis de Raoult para essas três propriedades coligativas ou esses três efeitos coligativos. Já no caso da osmoscopia, Raoult não trabalhou basicamente em cima dela, porque a osmose já é um processo conhecido pelos seres humanos há bastante tempo. Então a lei da osmoscopia, ela na verdade é baseada na lei dos gases ideais, que nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos começar a nossa aula. A tonoscopia, ela na verdade tem a ver com a pressão máxima de vapor. E a tonoscopia, ela estuda o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor. Então, todas as vezes que você adiciona um soluto não volátil ao solvente puro, a pressão de vapor dessa solução formada, ela tende a ser menor do que a do solvente puro. Por exemplo, se você tem uma solução de água com açúcar e apenas água, a água ela tem sua pressão de vapor, que normalmente ao nível do mar é de 1 atm. Já quando você adiciona um soluto não volátil do tipo molecular, como a glicose, por exemplo, a pressão de vapor, dessa solução, ela tende a ser menor, ou seja, menor do que 1 atm. Bom, para a gente ver isso, o que foi que Raoult determinou? Então, Raoult determinou uma lei para a tonoscopia. Ele determinou o seguinte, que o abaixamento relativo, ou seja, a variação da pressão dividido pela variação da pressão do solvente, então essa divisão aqui, essa relação matemática, ela é diretamente proporcional ao produto entre uma constante de tonoscopia vezes a molaridade. E aí os nossos alunos precisam dar uma reforçada naquele assunto anterior que nós vimos no começo do ano,
Então a gente trabalhou aqui com as chamadas concentrações das soluções. E uma delas nós trabalhamos a chamada molalidade. Qual era a grande sacada da molalidade? É que a molalidade ela é uma concentração de solução que ela não depende, por exemplo, de volume, né? Então, se ela não depende de volume, ela não precisa ser regulada através da temperatura e da pressão, ou seja, não há necessidade de manter um controle rígido de temperatura e pressão. Então, a molalidade é uma unidade de concentração mais precisa. Então, normalmente ela é utilizada nos cálculos para se trabalhar com os efeitos coligativos. Então, a lei de Raoult para a tonoscopia é o abaixamento relativo, ou seja, ΔP sobre P2, onde esse ΔP é P2 menos P, ou seja, a pressão do solvente puro menos a pressão da solução, já que o solvente puro passa a ter um valor maior do que a solução. Então, P2 menos P em relação ao solvente puro, que é P2. Isso aqui é diretamente proporcional ao produto entre a constante tonoscópica e a molalidade. Só uma observação importante. Essa constante tonoscópica, Kt, ela pode ser determinada como sendo a massa molar do solvente puro dividido por 1000. Então, se você conhecer qual é o solvente da sua solução, você vai conhecer a fórmula química e, baseado na fórmula química, você determina a massa molar dessa substância. Dividindo a massa molar por 1000, você encontra o valor da constante tonoscópica, ok? Bom, a segunda lei de Raoult, ela tem a ver com a chamada temperatura de ebulição. No caso da ebulioscopia, o que nós estudamos, na verdade, é a elevação da temperatura de ebulição. Então, todas as vezes que você adicionar um soluto não volátil ao solvente puro, em vez da temperatura diminuir, a temperatura de ebulição faz aumentar. Voltando ao nosso exemplo inicial, se você tiver água pura e você tiver uma solução de água com um composto molecular, como por exemplo glicose, a tendência é que a solução água mais glicose tenha um valor de temperatura de ebulição maior que a da água pura. No caso, ao nível do mar, a água pura teria uma temperatura de ebulição em torno de 100 graus. Então, toda solução aquosa com a água, no caso, com um soluto não volátil, vai ter uma temperatura acima de 100 graus Celsius, ao nível do mar. Então, a ebulioscopia, ela estuda a elevação da temperatura de ebulição, que nós vamos chamar ali de T, né? Tem aquele T maiúsculo. Então, qual seria a lei de Raoult? Observe a semelhança entre as leis. A lei de Raoult para a ebulioscopia diz que ΔE, ou seja, a variação da temperatura de ebulição, que é T menos T2, porque a solução passa a ter agora um valor maior de temperatura, então T menos T2 vai ser igual ao produto entre a constante ebulioscópica e a molalidade. Ao contrário do que acontece na constante de tonoscopia, que é calculada de forma direta, a constante de ebulioscopia, assim como a de crioscopia, que nós vamos falar daqui a pouco, elas são valores tabelados. Então, dependendo do solvente, muda-se o valor da constante ebulioscópica e tonoscópica. E essa constante também depende da temperatura, ok? Então, a lei de Raoult para a ebulioscopia é ΔE, que é T menos T2, é igual ao produto entre a constante ebulioscópica vezes a molalidade. A crioscopia, ela é um efeito coligativo que tem a ver com a temperatura de congelamento. Então, no caso da crioscopia, o que nós estudamos é o abaixamento da temperatura de congelamento. Nós vamos chamar nessa nossa aula a temperatura de congelamento como sendo Tθ. Então, aquele símbolo grego ali, θ, é o símbolo que normalmente é utilizado para se trabalhar com crioscopia. Então, no caso, se você adicionar um soluto não volátil ao solvente puro, o que nós vamos ter, na verdade, é um abaixamento da temperatura de congelamento. Voltando ao nosso exemplo inicial. Se você comparar água pura com água com uma solução molecular, qualquer tipo, água com glicose, o que você vai observar é que ao nível do mar, a água congela aproximadamente a 0 graus Celsius, enquanto que a solução molecular, água com um soluto não volátil, vai congelar uma temperatura inferior a 0, ou seja, um valor negativo, ok? Então é esse abaixamento que nós vamos estudar na chamada lei de Raoult para a crioscopia. A lei de Raoult para a crioscopia, a gente trabalha como sendo Δθ. Então, o que seria o Δθ? Δθ seria a temperatura de congelamento do solvente puro menos a temperatura de congelamento da solução. Lembrando que a solução sempre vai ter um valor abaixo do solvente puro, então ele tem de um valor menor. Então, θ2 menos θ vai ser igual ao produto entre a constante de crioscopia e a molalidade. Da mesma forma como eu citei antes, tanto a constante crioscópica como a constante ebulioscópica, elas apresentam valores pré-determinados de acordo com a temperatura.
né? Então são valores tabelados que você vai trabalhar e vai encontrar nas questões para resolver. E por último, nós fechamos falando sobre o último efeito coligativo, que é a chamada osmoscopia. No caso da osmoscopia, o que nós temos não é um aumento ou uma elevação. O que nós estudamos na osmoscopia é uma variação da pressão osmótica, representada pela letra grega π. Então, essa variação da pressão osmótica, ela pode se dar de acordo com alguns fatores, como a temperatura e como a concentração da solução. Aí aqui vale uma ressalva. Para se você trabalhar com osmoscopia, é necessário que você considere a sua solução formada como tendo um comportamento de um gás ideal. Então, a gente chama de solução ideal. Então, se a nossa solução vai ser ideal e ela vai ter o comportamento de um gás ideal, significa dizer que ela vai seguir a mesma lei que rege os gases ideais. Para quem não lembra, a famosa lei de Clapeyron. Pressão vezes o volume é igual ao produto entre quantidade de matéria, ou número de mols, vezes a constante universal dos gases, R, vezes a temperatura em Kelvin. Certo? Então, se isto é verdadeiro, a gente poderia fazer uma analogia entre a equação de Clapeyron e, no caso agora, a osmoscopia. Então, no lugar da pressão, a gente usa π, que é a pressão osmótica. Então, π vezes o volume é igual ao produto entre N, R, T. Passando esse volume para o segundo membro, nós vamos encontrar que a pressão osmótica é igual ao produto entre o número de mols dividido pelo volume vezes R vezes T. E aí você lembra das nossas aulas iniciais, quando nós falamos aqui de concentração de soluções, em que o número de mols de um composto dividido pelo seu volume nada mais é do que uma grandeza chamada de molaridade. Então, substituindo N sobre V por molaridade, nós vamos encontrar a nossa equação definitiva de osmoscopia. Então, a pressão osmótica é igual ao produto entre molaridade vezes a constante universal vezes a temperatura em Kelvin. Então, nesse primeiro momento, o que nós estudamos foi exatamente o comportamento das propriedades e dos efeitos coligativos em soluções moleculares. O que nós vamos ver agora é exatamente o comportamento dessas soluções quando elas forem iônicas. E aí, antes da gente começar a ver essa parte iônica, a gente precisa ver aqui uma teoria que é o chamado fator de conversão de Van Hoff, ou fator de correção de Van Hoff, que faz exatamente essa comparação entre soluções moleculares e soluções iônicas. Então, vamos começar a ver agora. Então, vamos lá. Então, agora, nesse segundo momento, nós vamos ver que as propriedades moleculares, elas apresentam um certo comportamento, em comparação com as soluções iônicas, que apresentam um outro comportamento. Por que, professor, essa diferença entre o comportamento de soluções moleculares e de soluções iônicas? Esse estudo ele foi feito por um pesquisador chamado Van Hoff. E Van Hoff ele observou que quando você comparava soluções moleculares e soluções iônicas de mesma concentração, nas mesmas condições de temperatura e pressão, os efeitos coligativos eles acabavam sendo diferentes. Ou seja, nas soluções iônicas, esse efeito coligativo era muito mais acentuado do que nas soluções moleculares. Mas por que isso acontece na prática? Se você fizer aqui uma comparação, eu coloquei dois esquemas para mostrar exatamente uma dissolução de um composto molecular em água e uma dissociação de um composto iônico em água. Então, observe aqui as diferenças entre os dois. Quando você coloca, por exemplo, glicose sólida em água, você vai ter uma dissolução dessa glicose, formando uma solução aquosa. Se você partir de X mols de glicose, quando esse valor de X pode ser qualquer valor numérico, então se você partir de um valor X mol de glicose, você observa que do lado dos produtos, essa mesma quantidade de glicose continua. Ou seja, a quantidade de açúcar que você coloca antes de dissolver na água vai ser a mesma quantidade de açúcar que você vai ter após a dissolução em água. Então, a quantidade numa solução molecular, ela é sempre igual. A quantidade inicial é sempre igual à quantidade final. Já no caso de uma solução iônica, se vocês observarem o esquema, vai haver uma diferença. Então, vamos supor aqui que você estivesse trabalhando com cloreto de sódio sólido, que é um composto iônico. Quando você coloca o cloreto de sódio sólido em água, o que você vai ter, na verdade, é uma dissociação iônica. Então, o cloreto de sódio ele é um sólido, é um sal cristalino. Quando você coloca ele em água, ele se dissocia, ou seja, ele separa o seu íon positivo do seu íon negativo. Então, se você partir de X mols de cristal, ou seja, de X mols de sal, você vai ter no final X mols do composto positivo e X mols do íon negativo. Então, no final, X mols do positivo com X mols do negativo vai lhe dar uma quantidade de 2x de partículas. Então, observe que toda solução iônica, por mais simples que ela seja,
ela fornece no mínimo o dobro de partículas do que uma solução molecular. No mínimo. Por que eu digo no mínimo? Porque dependendo do composto iônico, essa quantidade de íons que você vai encontrar aqui no balanceamento, ela passa a ser diferenciada. 1 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 2 e assim por diante. Então, fazendo o balanceamento das cargas, você sempre vai observar que as soluções iônicas vão apresentar uma quantidade de partículas, se elas estiverem na mesma concentração da molecular, sempre uma quantidade de partículas maior. E se as propriedades coligativas são aquelas propriedades que dependem da quantidade de soluto dissolvido no solvente puro, fazendo a comparação entre soluções moleculares e soluções iônicas de mesma concentração, nós chegamos à conclusão de que elas sempre terão efeitos coligativos diferentes. Então, o que foi que Van Hoff observou? Que para fazer a comparação de duas soluções de mesma concentração, uma molecular com outra iônica, era necessário fazer uma correção matemática, ou seja, calcular um fator de correção. Esse fator de correção ficou conhecido pelo nome dele, fator de correção de Van Hoff, que nós vamos chamar na nossa aula de I. Então, matematicamente, Van Hoff conseguiu determinar que o fator de correção para uma solução iônica, ela é calculada como sendo 1 mais alfa que multiplica Q menos 1. Opa, professor, de onde é que apareceu esse alfa e de onde é que veio esse Q? Vamos explicar. O fator de correção é o I. Então, está aqui. O I é o nosso fator de correção que nós vamos aprender a trabalhar com ele. Mas na relação matemática, nós apresentamos aqui duas variáveis, uma chamada de alfa e outra chamada de Q. O que vem a ser este alfa? O alfa, pessoal, nada mais é do que o grau de ionização ou de dissociação do composto. Aí o aluno pode se perguntar, professor, e esse valor eu preciso aprender? Não. A resposta é não. Esse valor de alfa, normalmente ele é dado na questão ou ele é dado uma forma de você calcular esse fator de conversão. Se vocês estiverem lembrados das nossas aulas do primeiro ano, nós já trabalhamos com esse alfa, quando nós trabalhamos com os ácidos. Então, esse alfa é aquele mesmo alfa lá dos ácidos, ou seja, ele é calculado como sobre o número de partículas ionizadas sobre o número de moléculas iniciais, ou se for um sal, ele é calculado como sendo o número de partículas ionizadas sobre a quantidade inicial de composto. Então, esse alfa, normalmente ele é um valor que fica compreendido entre 0 e 1, ou, se vocês preferirem trabalhar em porcentagem, entre 0% e 100%. Sendo que na hora que a gente vai utilizar esse valor aqui no cálculo, a gente tem que trabalhar com um número decimal. Exemplo, alfa igual a 80%, você vai trabalhar aqui não com 80%, você vai trabalhar com 0,8. Alfa igual a 75%, você não vai trabalhar aqui com 75%, você vai trabalhar com 0,75%, ok? Então esse alfa, ele é o grau de ionização ou de dissociação. Ionização se for um composto que sofre ionização. Dissociação se for um composto que sofra dissociação iônica, ok? Professor, e o que seria esse Q? Esse Q nada mais é do que o número de partículas. Por exemplo, voltando aqui para o nosso exemplo inicial, se a gente fosse calcular o valor do Q aqui para a solução iônica de cloreto de sódio, nós íamos ter o valor de 2x. Então, o Q nada mais é do que o resultado da soma do número de mols daquelas substâncias que você encontra do lado dos produtos. X mol de uma coisa com X mol de outra vai dar igual a um total de 2x mols, certo? Então, dependendo da substância, esse valor de Q ele vai sofrer uma alteração. Analisando essa equação, eu queria chamar a atenção de vocês para dois aspectos importantes. Primeiro, quando esse valor de Q for igual a 1, por exemplo, numa solução molecular, sempre o valor inicial é igual ao valor final. Então, sempre que esse valor de Q for igual a 1, significa dizer que o valor do I vai ser igual a 1. Porque se aqui for 1, 1 menos 1 dá 0. 0 que multiplica qualquer valor de alfa vai dar 0. Então, no final, você vai ter I igual a 1. Quando é que o nosso I vai ser igual a 1? Todas as vezes que nós estivermos trabalhando com soluções moleculares. Então, soluções moleculares, o valor do fator de correção de Van Hoff sempre é igual a 1, ou seja, o valor unitário. Mas se a sua solução não for molecular, ela for iônica, ela vai ter um valor de alfa. Quanto mais próximo de 100 esse valor de alfa estiver, mais próximo do valor de Q você vai ter. Exemplo, se o nosso valor de alfa for 100%, ou seja, se o nosso sal ou a nossa base, ela se dissociar totalmente, ela tiver um valor de 100%, 100% significa dizer 1, né? Então, no valor final, você vai encontrar que I vai ser igual à quantidade de partículas que você obtém na solução. Então, duas informações importantes aí para a nossa aula. Quando é que o valor de I vai ser igual a 1?
toda vez que a minha solução for molecular. Quando é que o valor de I vai ser igual a Q? Todas as vezes que o nosso alfa for 100%. Então guardem essas duas informações que elas serão importantes. Em qualquer outra situação que o valor de alfa for diferente de 100%, você sempre vai calcular um valor para o fator de correção. Ok? Bom, como é que agora nós vamos trabalhar com esse fator de correção nos efeitos coligativos? A gente viu há pouco tempo os efeitos coligativos em soluções moleculares. Então nós deduzimos as leis de Raoult e a lei da osmoscopia. Para fazer agora a introdução de soluções iônicas com o fator de correção, nós utilizamos as mesmas equações matemáticas. Então, se vocês observarem aqui, são as mesmas equações, ou seja, as mesmas leis. A primeira, a segunda e a terceira sendo as leis de Raoult e a última lá sendo a lei da osmose ou da pressão osmótica, que funciona como um gás ideal. Então, observe que a diferença entre elas está apenas no final aqui, ó. Eu fiz questão de circular aqui para que vocês percebessem onde é que está a diferença nas equações. Então, observe que as equações para tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia são as mesmas. A diferença é que no final você vai introduzir o fator de correção que você calculou. Tá certo? Então, eu gostaria que agora em casa vocês pegassem o livro-texto de vocês, dessem uma revisada nesse material e tentassem resolver algumas questões. Na nossa próxima videoaula, nós vamos começar a resolver e trabalhar com os aspectos qualitativos e quantitativos das propriedades e efeitos coligativos. Um forte abraço e até a próxima.